pessoal, todos bem? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como fazer um monstrinho de feltro, tá? Vocês já sabem que o molde e o material da aula vai estar no link abaixo aqui do vídeo, né? Então não se preocupem com isso agora. Depois é só baixar que vocês vão ter a lista de material necessário e também o molde. Eu vou fazer um monstrinho da família, tá? Não é exatamente esse, depois eu vou dar a aula desse aqui, mas hoje eu vou fazer um monstrinho diferente. Também super vivo, assim, cor super viva, super colorido, só que o formato é diferente. A gente vai trabalhar com feltro, tudo aqui é feltro, então a gente só vai usar feltro e fibra siliconada para encher o nosso monstrinho, ok? Eu já trouxe as peças todas cortadas, esse aqui é o olho, né, do nosso monstro. Ele tem algumas manchinhas coloridas na pele e um coraçãozinho também que a gente vai colocar nele, tá? Aqui estão os retalhinhos de feltro que a gente vai depois colocar no corpinho do nosso monstro. Para adiantar, eu já trouxe ele riscado, tá? Esse daqui é o formato do nosso monstro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou marcar aqui onde termina o topo, né, do monstrinho. Eu vou marcar com um alfinete aqui do lado do avesso. Já vou explicar para vocês por quê. E vou marcar aqui as laterais dele. Porque como a gente costura do avesso e a gente tem que fazer as aplicações do direito, eu gosto de marcar pra gente saber aonde a gente tem que colocar o nosso olho, tá? Então, ó, tem que ser um pouquinho mais pra cá. Um dedo aqui, um dedo aqui, um dedo aqui. Então, aqui que vai ficar o nosso olho. Então, com a ajuda de um alfinete, eu venho aqui e deixo marcado, tá? Já podemos tirar esses alfinetes de cá. Opa, tirei o que eu não devia, peraí. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu já, né, já centralizei aqui o olhinho. Agora eu vou fazer um pespontinho, só para prender um feltro no outro, tá? Então, ó, usando uma linha de costura mesmo, da mesma cor do feltro de cima, né, da parte de cima. A gente vai pregar, para não ter perigo de soltar. Como são partes maiores, né, colar eu acho que não vai trazer o efeito que a gente vai precisar para quando a criança manusear o monstrinho, não correr o risco de soltar, ou mesmo quando for lavar, essas coisas, né? Então, já colei o primeiro aqui, ó. Fiz. Estamos aqui. Agora nós vamos colar o cinzinha no amarelinho. Então, falei cinza e peguei a linha amarela. Vamos lá. Pegar a linha certa. Vamos fazer a mesma coisa, ó. A volta inteira.
Vamos arrematar também este. Agora sim, o amarelo. A gente vai vir aqui, ó. Deixa eu só segurar essa parte do branco aqui, porque eu vou... A gente vai fazer a mesma coisa. Agora eu vou colocar aqui. Vamos colocar este aqui. Vamos prosseguir. Pronto. E agora nós vamos pregar o branco. Feito. Então agora nós vamos juntar os dois feltros. Vamos colocar uns alfinetinhos aqui. E vamos para a máquina passar uma costura em toda a volta, tá? A única coisa é que nós vamos deixar um pedacinho aberto para desvirar a peça, tá? Eu vou deixar esse pedacinho aqui, tá? Pra gente poder desvirar a peça.
Então eu vou passar na máquina e volto com vocês. Passei toda a costura, deixei aquele espaço aberto, né, pra gente poder virar. Só que antes disso, nós vamos recortar toda a peça, deixando uma margem. No caso do feltro, não precisa ser uma margem muito grande por dois motivos. Primeiro, que ele não desfia. E segundo, porque ele é muito grosso. Então, se a gente deixar muito tecido, vai ficar muito grosseiro a parte de dentro, tá? Então, a gente deixa uma margem de meio centímetro, é mais do que suficiente. Se você tiver tesoura de picotar, também pode cortar, né, fazer esse recorte com a tesoura de picotar, que também fica super bom, porque tira bastante excesso do feltro, né? Olha, aqui onde a gente passou a costura, né, que ela ficou lá pra dentro da peça, eu vou dar uns picotes também, tá? Pra também não ficar repuxado. Então, eu vou dar aqui, nessa volta e nessa daqui, tá bom? Lembrando, fazer com cuidado, pra não pegar a costura, que aí senão o nosso trabalho foi embora. E aqui eu, como sempre, eu adoro deixar um espaço pequeno pra abrir. Eu tô achando que eu deixei um espaço muito pequeno, peraí. Porque o feltro, ele é bem grosso, né? Eu sempre gosto de deixar um espacinho pequenininho, mas... Deixe sempre mais ou menos uns 3 dedos, tá? De abertura. Que aí fica mais... Pronto, agora já deu. Então eu vou primeiro pegar essas partes menores, né? Vou virá-las todas pra cá.
pegar o nosso palito e vamos ajeitar aqui, ó, toda a volta do monstro, meio que assentar a costura, né? Isso a gente fala de assentar a costura. Olha, aqui eu dei aqueles piquezinhos, tá vendo? Não ficou repuxado. Aqui a aberturinha que nós deixamos para desvirar e que a gente vai utilizar para colocar a fibra siliconada, tá? Então, tinha dito que a gente ia usar só o feltro, sim, para fazer o corpinho do nosso monstrinho, é o feltro. Mas a gente vai precisar de um pouquinho da fibra siliconada para fazer o enchimento dele, tá? Então, e aqui depois a gente vai fazer o famosinho ponto invisível, tá? Deixa eu só dar uma marcadinha aqui. Então tá aqui, olha, nosso monstrinho. Agora eu vou pegar a fibra siliconada. E a gente vai fazer o enchimento dele. Eu vou começar pelas perninhas aqui dele, tá? Vou lá para aquela última. Ó. Esses bichinhos, né, esses monstrinhos aqui, já são para crianças um pouquinho maiores, né? Não são para bebê. O bebê nem sabe o que seria, né? Então por isso que até eu tô usando um feltro e não um algodão, porque seria para crianças um pouquinho maior, tá? Mas se quiser fazer para bebê também não tem problema. Só que aí eu vou falar para usar um algodão liso, um soft, que eu acho que é mais apropriado pro tato do bebê, né? Agora vamos encher o corpinho. Ah, uma coisa que eu acho que eu nunca comentei com vocês, apesar de eu às vezes dizer onde você pode comprar qualquer material, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não morarem em grandes cidades, né, em capitais, tiverem alguma dificuldade para compra de algum material, pode me escrever tudo que de repente eu posso indicar para vocês algum lugar, né, que venda online, tudo, tá? Porque, por exemplo, como eu fico em São Paulo,
Uso muito a 25 de março, que ela tem praticamente tudo, né, que a gente precisa para um artesanato. Tecido, linha, zíper, fibra, o que você precisar lá tem. Mas eu sei que às vezes há pessoas que moram, né, um pouco mais afastadas no interior das, dos grandes estados, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda para isso, também podem contar comigo, tá? Mais um pouquinho só. E pronto. Pronto. Agora eu vou unir aqui essa abertura que a gente deixou, né? Vou pegar aqui um alfinetinho. Opa. Vou fechar com um alfinete. E aí nós vamos pegar uma linha da mesma cor da peça. E a gente vai fazer o pontinho invisível. Então tá aqui, ó. Ó, sempre que a gente faz o enchimento com a fibra, ela solta, claro, um pouquinho dos pelinhos, né? Então, se você não tem aquele rolinho de tirar pelinho, pode colocar tipo durex, sabe? Aquelas fitas durex grande, grossa, para fechamento de caixa. Você pode passar ela aqui, depois eu vou até mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Para sair os pelinhos. Lá de dentro não vai sair pelinho, tá? É só quando a gente tá enchendo mesmo. Então, olha, eu vou enfiar a agulha aqui pro nó ficar dentro, né? E eu vou tirar o primeiro alfinete. Nada mais é do que a gente pegar um pouquinho do tecido de um lado da abertura, que a gente deixou, e um pouquinho de tecido do outro lado, tá? Pega assim por dentro, para não ficar visível, a linha não ficar visível, né? Então vamos lá. Então, um pouquinho do tecido daqui, ó, do lado de cá, e um pouquinho daqui. O feltro até que esconde bem, porque ele é grosso, né? Então, vou colocar. Se o tecido der uma escapadinha, segura ele aí.
aqui. Aqui ainda tem. Pôr esse pedacinho pra dentro. Agora a gente vai arrematar. Eu costumo colocar a linha pra dentro, tá? E aqui eu puxo. E assim a gente não corre o risco de cortar no nó. Então aqui está o nosso monstrinho. Bonitinho, fácil e rápido, né? Deixa eu pegar a minha fita para eu mostrar para vocês como é que eu faço. Você tem a fita, né? Ó, eu enrolei aquela fita de fecha-caixa. Aí você passa em toda a peça. Ok? Saiu toda a fibra. Deixa eu até tirar daqui, porque eu vou colocar ele aqui de novo, né? Vou colocar porque agora nós vamos colocar nele essas bolinhas de feltro e esse coraçãozinho. Aleatoriamente, tá? Não há um lugar para se colocar. Eu vou colocar aqui e vou colocar aqui algumas. Eu tô usando uma linha da mesma cor. E eu vou fazer só 2 pontinhos no meio de cada bolinha, tá? Então, olha, aqui, ó, enfiei aqui, né, a linha. Aí a primeira vai ser aqui, que eu vou colocar. Então, eu venho aqui, volto com a linha, né? Coloco de novo. E vou pra próxima, tá? Agora aqui, vou colocar uma laranjinha. A mesma coisa. É mais para dar um colorido na peça. Não tem assim uma sequência, tá? Opa. Assim como aquela peça maior do olho, que eu prefiro pregar, né, com linha, essas daqui também, tá? Que a cola não vai segurar. Claro, a não ser que seja aquela super cola, né? Mas o risco da gente ficar com os dedos grudados também é grande. Então, acho que não vale a pena.
Agora eu vou colocar o coraçãozinho aqui. Agora eu vou aqui pra cima. E aqui vou colar mais algumas bolinhas. Olha, agora bateu uma coisa aqui em mim, eu queria propor uma coisa para vocês. Se vocês estiverem fazendo alguma peça, né, dessas que eu já ensinei, das aulas que já estão disponíveis aqui no canal, se vocês por acaso postarem lá no Ins, marca o Teteia, que aí eu reposto, tá? E mostro aí as artes que vocês estão fazendo. Agora, para aquelas mais tímidas, se quiserem me mandar foto também, vou ficar super feliz de ver o trabalho de vocês, ok? Peraí que deu um nozinho aqui, deixa eu tentar puxar. Pronto. E agora a gente vai colocar a última bolinha aqui. Agora sim, a gente finalizou o nosso monstrinho. Eu espero que você tenha curtido a nossa peça de hoje. Aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no canal, aperta aqui embaixo e se inscrevam. Curtam o vídeo, compartilhem. Lembro que tudo que é feito à mão é inesquecível. Um abraço para vocês e até a próxima.